Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar hoje as nossas aulas, tá? Com história. A gente vai dar continuação aí ao nosso capítulo 4. Então eu quero todo mundo me acompanhando aí das páginas 261 até 266, tá ok? A gente vai dar continuação falando aí sobre a questão dos meios de comunicação. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a acessibilidade nos meios de comunicação, que está lá na página 261. Bom, vocês vão ver aí nas imagens, tá? Pessoas com algum tipo de deficiência. Então a gente sabe que elas têm dificuldades para utilizar certos meios de comunicação, e então para superar esse problema foram desenvolvidas diferentes tecnologias. Então a primeira que vai aparecer aí, que vocês estão vendo, é diversos livros em braille. Então nós temos aí um exemplo, tá? Esses livros foram lançados no Brasil. O braille, então, ele é um sistema de escrita, de leitura, né? De escrita e de leitura para pessoas com deficiência visual. Ele foi criado aí pelo francês Louis Braille há cerca de 190 anos, tá? Os textos em braille são escritos com símbolos em alto relevo e a leitura é feita com a ponta dos dedos, como mostra a fotografia aí ao lado. Bom, eu separei aqui para vocês uma caixinha de remédio, tá? Aqui na minha caixinha de remédio, a gente vai ver aqui nesse cantinho aqui, ó, da minha caixinha, ela tem aqui essas, tá? Essa facilidade para as pessoas com deficiência visual para poder ler o que está escrito aqui. Então, as pessoas com deficiência visual, o que acontece? Elas acabam aguçando, tá? Outros sentidos. Então, elas vão perceber com maior facilidade alguns sons, cheiros, algumas texturas. No caso, a textura da nossa caixinha aqui, ó, é o relevozinho que elas vão usar para ler, tá? Então, algumas aprendem a ler e a escrever por meio do braille. Para que realizem a leitura em braille, os deficientes visuais, eles usam as pontinhas do dedo, assim, agora eu passei aqui para vocês verem, tá? Sobre esses pontinhos de alto relevo, tá? Esses pontos aí, eles podem representar números, letras do nosso alfabeto, além de sinais de pontuação. Então, nas caixinhas de remédio, vocês podem observar, tá? Esses pontinhos aí em relevo. Na segunda imagem, nós temos aí, né, entre os meios de comunicação que podem ser utilizados por pessoas com deficiência auditiva, a gente tem esse dispositivo aí de telecomunicação para surdos, tá? Como vocês podem observar aí nessa imagem. Esses dispositivos, eles vão permitir que as pessoas com deficiência auditiva, elas se comuniquem por meio de telefone, digitando mensagens que serão faladas por um programa específico. Por último aí, nós temos outras tecnologias, tá, que permitem o acesso das pessoas com deficiência a conteúdos de internet. Então a gente tem algumas ferramentas que vão permitir aí, tá, que as pessoas cegas, né, por exemplo, elas ouçam um texto, ou que pessoas surdas se comuniquem por meio de chamadas de vídeo em smartphones, como esse que está sendo mostrado aí na imagem, tá bom? Bom, dando continuidade, nós temos na página 262 algumas atividades para vocês resolverem. Elas estão bem tranquilas, aí é só para vocês relacionarem, tá? O que está falando aí nos primeiros quadrinhos verdes, vocês vão relacionar com os que estão, né, ao lado dele. E nas páginas 265 e 266,
nós temos algumas atividades de revisão dos conteúdos que a gente estudou aqui no módulo 2. Então a gente vai voltar aí um pouquinho, né, a falar dos meios de transportes antigos, tá bom? E a evolução deles. Na página 266 a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, que a gente também já estudou, tá? Aí no módulo 2. Então a gente acaba agora de concluir aí o módulo 2 em História, tá? E no nosso próximo encontro a gente vai fazer uma revisão de tudo isso que foi trabalhado, tá bom? Então beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Olá! Hoje vamos aprender sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. Eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Por exemplo, nosso tio mora em outra cidade, mas graças ao telefone conseguimos conversar com ele. Os meios de comunicação representam, portanto, os veículos ou instrumentos que difundem a informação entre os homens. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente e propagado conhecimento e informação pelo mundo. Graças ao avanço da tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas que moram longe, com muita rapidez. Cada meio permite que nos comuniquemos de uma maneira diferente com o outro. Por exemplo, a televisão permite que muitas pessoas vejam a mesma notícia. O telefone, por sua vez, permite que consigamos transmitir a notícia que escutamos para as outras pessoas. O emissor é aquele que emite a mensagem e, por sua vez, o receptor é aquele que a recebe. O meio de comunicação é um instrumento utilizado para fazer a transmissão da mensagem. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, de forma que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século XVIII surge o telégrafo, que emite impulsos eletromagnéticos e é capaz de enviar mensagens a longas distâncias. No século XIX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento, com as músicas e radionovelas. O telefone é a evolução do telégrafo, uma vez que representa um instrumento ligado por fios, entretanto, que emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Todavia, diferente do telégrafo, esse meio de comunicação se expandiu, sendo muito utilizado atualmente. Telefone público, analógico, digital, sem fio e celulares. No século XX, sem dúvida, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagens simultâneos por meio de ondas eletromagnéticas, e a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, eletrônica, sem fio e ótica. Algumas pessoas não podem utilizar alguns meios de comunicação da forma usual, tendo que fazer algumas adaptações. Essas pessoas são portadoras de necessidades especiais, como a pessoa com deficiência auditiva ou visual, mas nem por isso deixam de se comunicar. Os deficientes auditivos se comunicam através da língua de sinais. Já as pessoas cegas, quando querem ler uma notícia, carta ou mesmo fazer suas anotações de estudo, usam um método chamado de Braille, que é baseado no tato. Quem criou esse método foi Louis Braille, que também era cego. De acordo com o campo e atuação, existem dois tipos de meios de comunicação. Individual. Os meios de comunicação individuais estão pautados na comunicação interna,
interpessoal entre as pessoas. Por exemplo, a carta, telefone, o fax. Meio de comunicação em massa. Os meios de comunicação de massa é mais ampla e externa, com o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Os meios de comunicação social classificam-se em escritos, linguagem escrita dos jornais, livros e revistas. Sonoros, linguagens através de sons, por exemplo, o rádio e o telefone. Audiovisuais, fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. Multimídias, reunião de diversos meios de comunicação diferentes, texto, áudio, vídeo, etc. Hipermídias, fusão de meios de comunicação por meio dos sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, CD-ROM, TV digital, internet. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Comunicação acessível também é essencial para a inclusão de deficientes físicos e intelectuais na sociedade. A temática é defendida há mais de 12 anos pela jornalista e escritora Cláudia Werneck, em palestra na OAB Campinas, que teve o apoio do PHS Samaritano Saúde. Ela ressaltou a importância do uso de audiodescrição e intérpretes da língua brasileira de sinais, a Libras, nos meios de comunicação, peças de teatro, shows e corporações públicas e particulares. As pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual e deficiência auditiva, elas vão ficando numa situação de muita desvantagem, o que faz com que elas fiquem com mais dificuldade de tomar decisão, qualquer decisão, tanto as grandes decisões como as pequenas decisões. E a falsa impressão que se tem é que apenas elas são prejudicadas. Mas na verdade não. É uma parcela tão grande da população brasileira que tem deficiência que, se essa parcela é prejudicada, toda a população é prejudicada. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garante a acessibilidade a ambientes diversos, seja ele cultural, acadêmico, telecomunicações e nas variadas plataformas digitais. Mas na prática, as regras ainda não são cumpridas. Se eu não sei o que está acontecendo visualmente, eu não tenho quem me descreva, eu sou discriminado, eu não sei o que está se passando, eu não sei os movimentos. Nos ensinos públicos ou privados, a gente ainda encontra muitas barreiras, não só atitudinais ou arquitetônicas, sobretudo as barreiras de comunicação. A falta de acessibilidade mesmo para alunos de inclusão que precisam ter esses direitos garantidos dentro do âmbito acadêmico. Para que os deficientes tenham de fato uma comunicação compreensível, é necessário que a cidadania seja exercida. Adotar práticas simples pode ajudar na melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. Todo espaço público ou coletivo tem que dar conta de toda a comunicação legitimamente humana, porque todas as pessoas são humanas de mesmo valor.